Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora, no nosso capítulo 20, sobre o Oriente Médio. Como nós já vimos, o Oriente Médio é uma sub-região do continente asiático. E ela é conhecida principalmente pela questão da presença forte da religião islâmica e principalmente pela grande quantidade de combustíveis fósseis, no caso, o petróleo. Tá? Os objetivos dessa aula são os seguintes: analisar as peculiaridades do Oriente Médio, estudar as principais características culturais da região e entender a importância do petróleo nessa região. Então vamos lá. Gente, o Oriente Médio é uma região ímpar. Quando eu falo de região ímpar, é uma região singular. É característico só dela isso que eu vou te falar. É marcada pela produção e pela presença de grandes reservas de petróleo, pela religião islâmica, que também a gente chama o pessoal de muçulmanos, e ainda pelos conflitos étnico-religiosos, principalmente a questão de Israel-Palestina. Já foi dominado por diferentes impérios, como o persa, o árabe e o otomano, que contribuíram para a formação da matriz religiosa, étnica e cultural da região. Como é uma região rica em combustíveis fósseis, no caso principalmente o petróleo, o Oriente Médio é marcado por diversos conflitos e tem áreas disputadas por diferentes potências em busca de localização estratégica devido às grandes reservas de petróleo. Os países que integram comumente se envolvem em guerras e rebeliões, como os conflitos entre árabes e israelenses, que eu falei para vocês, a guerra do Golfo, os problemas entre o Irã e o Iraque e a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque. Várias potências querem interferir nessa área para tomar conta dela e principalmente pegar para si os recursos que ali existem, como o petróleo que eu já falei para vocês. Isso aqui eu estou mostrando para vocês o Oriente Médio, tá? Que vem aqui da Turquia, lembrando que a Turquia também tem uma parte europeia, tá? Da Turquia, passando por essas regiões aqui. As áreas de maior conflito são essas aqui, ó. Israel, Palestina, tá? Irã, Iraque. O Afeganistão também, então fica mais aqui na parte norte. Gente, um dos problemas mais sérios do Oriente Médio é a questão do fundamentalismo islâmico. Quando eu estou falando de fundamentalismo, eu estou falando de... Vou trazer para o português do nosso dia a dia. A pessoa fica habitolada naquela religião e acha que tudo é em nome daquilo. O islamismo, ele tem uma presença maciça no Oriente Médio e no norte da África. Ele foi fundado por um profeta chamado Maomé. Essa religião ela predomina na localidade, ou seja, no Oriente Médio, porém ela não é a única praticada. Afinal, além do islamismo, o judaísmo e o cristianismo também têm suas origens ali no Oriente Médio. A maioria dos muçulmanos, gente, pratica a sua religião de maneira pacífica. Então não relacionem o islamismo à violência, tá? Então, assim, a maioria que pratica a religião de forma pacífica não tem a intenção de impor aos países e aos seus cidadãos a adoção de um modo de fé único. Dessa forma, eles não pretendem travar uma guerra com o restante do mundo para propagar a sua crença, ou seja, para propagar o islamismo. Porém, desde o atentado de 11 de setembro de 2001, comandado pelo grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, aquele que ocorreu lá nos Estados Unidos, vocês nem eram nascidos, o preconceito em relação ao mundo islâmico vem aumentando, tá? E na região existem diferentes grupos fundamentalistas que buscam instituir um califado. O que é um califado? Um poder relacionado à religião. Por quê? Porque o califado é um sistema de governo que é comandado por um califa, que por sua vez é considerado o sucessor do profeta Maomé. Então, eles misturam muito a questão política com a questão religiosa. Tá? E o califa, no caso, ou seja, o cara que vai substituir o Maomé, ele deve comandar a nação segundo as leis islâmicas, ou seja, baseando-se no Alcorão e na biografia do profeta Maomé. Então isso que gera confusão, porque nem todo mundo é islâmico e nem todo mundo quer seguir o islamismo. Só que para essas pessoas que têm o fundamentalismo islâmico, você é obrigado a seguir. Tá? A existência de diferentes grupos fundamentalistas, ela se explica, entre outros fatores, pelas divergências entre os sunitas e os xiitas, tá? Que são denominações dentro do islamismo. É como igual tem no cristianismo evangélico e católico. Os sunitas, gente, eles representam pouco menos de 90% dos muçulmanos. São os descendentes diretos do Maomé,
tá? Que devem guiar a nação islâmica. Já os xiitas e os seus descendentes são os detentores desse direito, já que este teria sido publicamente nomeado por Maomé como seu sucessor, tá? Os xiitas, que são a minoria, é que querem construir um califado, tá? São os xiitas, que em grande parte são os fundamentalistas no que diz respeito ao islamismo, tá? Agora, nós vamos falar sobre o petróleo ali na região, tá? Ô, gente, a economia dos países do Oriente Médio, ela é pautada fundamentalmente na exploração e produção de petróleo. Por isso que você vê aquele pessoal rico, tá? As maiores reservas de petróleo do planeta estão no Oriente Médio, tá? No Kuwait, Irã, Iraque. O Oriente Médio, ele é constituído geograficamente por desertos e em muitas regiões por um clima impróprio para outras atividades econômicas, como a agricultura, a extração desse óleo. Então, por conta disso, a extração do petróleo se destaca. O Oriente Médio possui um grande potencial em relação às reservas de petróleo. Das 10 maiores reservas do mundo de petróleo, 6 estão no Oriente Médio. Tá? Entre os países do Oriente Médio, as principais reservas e os maiores produtores de petróleo são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Líbia e Catar. Então, essa imensa reserva de petróleo que ali existe é motivo para que ocorra o quê? Guerras, e principalmente para que nações como os Estados Unidos e a Rússia se interessem pela região e queira interferir nela, tá? E aí, ó, olha aqui a distribuição das reservas provadas de petróleo por região. A Europa e a Eurásia têm 9,3% do petróleo mundial, a América Central e do Sul 19,4%, a América do Norte 13,3%, a Ásia 2,9%, a África 7,5% e o Oriente Médio sozinho tem quase 50%, tem 47,6%. Por isso que o petróleo deixa essa região bastante rica, mas mesmo sendo uma região rica, é uma região onde paira o quê? As desigualdades sociais. Então, quando a gente falar de Oriente Médio, a gente sempre vai ter que lembrar do predomínio do petróleo como atividade econômica, a extração desse bem, tá? Além da extração desse bem, você observa também o fundamentalismo islâmico, mas não se esqueçam que pela uma minoria dos islâmicos, tá? Ok? Que misturam, que relacionam política com religião. Pessoal, grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, qualquer coisa me chama aqui que eu estou à disposição. Abraço.